Ela é um grande milagre de Deus, linda, poderosa, porque eu amo, psicóloga, coach, empresária, uma mulher que dá palestra, fala para mulheres, olha, você precisa conhecer ela que está entre nós. Quantos pesos você está colocando sobre você e você ainda me pergunta por que sua vida anda tão pesada? André Sobi, seja bem-vinda. Isaura, muito obrigada pelo convite, obrigada por essas Feliz de palavras, você né? tá aqui. Nossa, eu que agradeço. Quando eu recebi o convite, eu falei, uau, vai ser maravilhoso. É maravilhoso sempre conversar com você, viu? Para vocês que estão nos assistindo, a Andréia, ela já dá palestra na minha empresa, ela dá palestra pelo estado, pelo Brasil. Então, a gente precisa conhecer e não podia deixar de estar entre nós. Então, eu quero que você conte um pouco primeiro dessa mulher que é um milagre, né? A gente não pode deixar passar despercebida essa sua história, né? Sim. Então, na verdade, tudo começou com 16 anos, quando eu tive alguns sintomas, e com 17 eu recebi o diagnóstico de que eu estava com esclerose múltipla. E isso tem muito tempo. Isso tem 16 anos. Então, na época, foi muito assustador. Eu achei que realmente assim, o meu mundo desabou. E pelo meu mundo ter desabado, um monte de coisas também emocionais foram surgindo. E eu quis entender isso. Você é jovem, né? Isso, eu muito jovem, com muitas ideias, com muitos projetos. E foi uma das coisas que, inclusive, intensificou o meu estudo sobre as emoções. E até porque a emoção de uma jovem, você com 16 anos, está cheio de sonhos, de vida, de projetos, e de repente há uma possibilidade de você ter uma doença que gera uma porção de situações no corpo. Fala um pouco sobre isso para as pessoas entenderem a gravidade. O que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla, elas são inflamações no cérebro que, dependendo onde pega a inflamação, você tem sintomas. Sintomas podem variar, desde você ir para uma cadeira de rodas ou ter que ficar em cima de uma cama, até você perder um movimento de pegar um copo d'água e aí você não consegue tomar água porque você perde a força nas mãos. Então, corrida, como eu faço, seria algo impossível, né, pela medicina tradicional. Tem uma vida, às vezes subir escada é muito difícil. Eu até conversei com uma pessoa recente e ela falou, tinha muita dificuldade de subir uma escada. Uma coisa simples. Uma coisa simples, porque realmente vai interferir nos movimentos. Para que as pessoas entendam, hoje você foi curada. Para as pessoas entenderem, é um milagre porque você tratou ou é um milagre porque Deus te curou? Eu não tenho como, em hipótese alguma, falar que não tem Deus na situação. Deus sempre, assim, cuidou de mim em cada detalhe. Como eu te disse, eu não tive sintomas, tive muito poucos sintomas. Eu tive 4 sintomas em 16 anos de história. E na verdade, assim, Deus sempre foi me mostrando que, independente do diagnóstico, eu era amada. Então, Deus agiu, Deus me movimentou, me conectou com as pessoas certas. Hoje eu tomo só suplementação, não tenho nada há 5 anos. Amém. Né? Eu tomava antes um remédio injetável que me machucava muito, porque deixava marcas, era dolorido, eu tinha que lembrar. Eu fiz as contas um dia, dona Isaura, e foram 2.000 injeções que eu tomei na época, quando eu fiz a conta. E quando eu fiz essa conta, veio algo ruim no meu coração. Nossa, meu Deus, coitada de mim, que dó. E aí foi onde Deus também foi tratando e falou, calma, tem um propósito, fica firme. Tem muito a ver. Sim. Falando em emoções, Andréia, nós estamos vivendo um momento de... todo mundo passou a ter medo de ter contato, medo de contagiar ou o mais velho ou alguém que tem algum tipo de problema, medo de morrer. Eu acho que todos têm medo de morrer. Como que é? Eu queria que você falasse, como psicóloga, e você tem uma palavra muito boa sempre, o que é esse medo, esse lidar com esse medo? O medo, ele acontece sempre que eu não tenho controle do que vai acontecer. Então, quanto mais a gente alimentar pensamentos de o que vai ser de mim, o que vai ser da economia, esses questionamentos, eu posso gerar pensamentos que eu gosto de chamar de tóxicos ou doentios, distorcidos. E aí isso vai gerar respostas do meu corpo negativas. Em que sentido? Eu até fiz uma live recente com uma pessoa que estuda a nova medicina, e aí a gente conversando, o fato de eu ter medo de morrer, o meu pulmão pode ter sintomas. E aí eu acho que é do Covid. E na verdade não é, porque na verdade é algo que, se eu entro em conflito e não resolvo o conflito, eu jogo isso no meu corpo de alguma forma e posso gerar sintomas. Por que eu não estou tendo resultado na minha vida? O que você está pensando? Está conectado com o que você está sentindo?
eu acho que realmente, vamos pegar a Day aqui, a mimimi vai dar certo. Mas só achar, mas não sentir, não viver, adiantou? Ela mesma contou que foi um processo. Porque ela teve que entender que aquilo era aqui, ó. Estava conectado. Outra coisa que eu acho interessante que a gente deveria falar é as famílias passaram a viver juntas, como Sim. não viviam antes. Todo Sim. mundo não tinha tempo e agora nós temos tempo sobrando. E eu tenho um temperamento, você tem outro, e fulano tem um gosto, o outro tem outro, e o outro quer assistir isso, o outro quer assistir aquilo. Tem muita coisa para fazer. O filho não estava acostumado a fazer com a mãe, nem o marido. Como que nesse momento, qual o teu conselho, né? Como nós somos dentro da psicologia para a gente ajudar quem está em casa, porque está tendo muito problema nos lares, né? Sim, e até trazendo um dado, agora em março, lá na China, foi o máximo de ações de divórcio que aconteceram, que o pessoal não estava conseguindo atender. Eu li uma Você matéria leu sobre isso? Eles estão, se você jogar lá no Google, fizer uma pesquisa, então isso me chamou muita atenção, porque realmente, quando a gente está em casa, a gente começa a se relacionar mais com as pessoas. A se revelar. A se revelar, porque o relacionamento nos revela. Por isso que relacionamento cada vez mais íntimo pode ser complicado. Pode ser complicado quando eu não estou aberta para uma vulnerabilidade, quando eu não estou aberta para reconhecer as minhas dificuldades, reconhecer os meus erros, pedir perdão. Quando eu não estou aberta a isso e eu estou, vamos dizer assim, mais fechada ou mais de coração duro, né, entre aspas, um coração fechado que não quer mudança, isso, consequentemente, não vai ser bom para os relacionamentos. Então, nesse tempo, é muito bom a gente estar aberto para conhecer o outro verdadeiramente e não com expectativas. Uma coisa que eu gosto muito de falar, Isaura, é sobre as expectativas. Muitas vezes a gente cria expectativa em cima do outro. O que é expectativa? Eu quero que o outro seja de um jeito ou se comporte de um jeito. Que me agrade. Que me agrade. E aí a gente volta na questão, vamos pegar um casamento, né? Se o casamento não é bem embasado no propósito dele, e aí eu começo a fazer essas perguntas e começo a ver que ele é muito diferente do que eu imaginei, qual que é a minha vontade? Sair fora daquilo. Sair fora, não me afastar. Me afastar, porque está mais fácil hoje em dia as pessoas se sentirem distantes, se afastar, do que encarar a realidade para mudar dentro dela. Sim. E também dar oportunidade para a pessoa entender o que ela quer. Mas eu quero falar de algo mais. Okay. Há uma realidade no meio desse pânico, desse medo, eu perdi meu emprego, eu perdi minha empresa, eu não sei como eu vou recomeçar, papapá. E de repente as pessoas se desesperaram. E nós estamos vendo algumas pessoas desistir da vida. E isso me choca, porque eu vou entrar com a tua palavra. Se você se sente amado, você jamais vai desistir da vida. Mas a realidade dos fatos, a gente tem visto que algumas pessoas têm desistido da vida. E você é uma pessoa certa para falar para as pessoas que estão nos assistindo. Eu digo que o principal para não desistir da vida é o que você disse. Lembrar que você é amado, que eu sou amado, nós somos amados. E segundo, lembrar que existe um propósito, que a gente não veio à toa. Que existe um Deus que cuida de nós, que nos criou com uma identidade. E essa identidade não é simplesmente para ser jogada ao léu, mas é para ser usada em algo, em algum propósito, em ajudar pessoas, né? Eu acreditei nisso, eu acreditei que o diagnóstico veio para eu ensinar pessoas. Inclusive, saiu um livro, né, que em breve eu estou lançando, né, onde eu vou dar algumas dicas de como foi lidar com tudo isso e ensinar as pessoas também. E você que está nos assistindo, está saindo todas as informações da Andreia. Siga ela nas redes sociais, né? E aprenda, porque tem muita coisa para a gente aprender com ela. É uma menina cheia de experiência, linda, maravilhosa. Eu amo. Há um segredo aí, né? Sou madrinha dela. Exatamente. Cheia. Participou de tudo. Mas para finalizar, eu quero fazer uma tag com você. Família. Família. Eu lembro, bom, esposo, pais, mãe, irmão. Tempo. Disciplina e bem utilizá-lo. O amor. Amor é infinito e abundante. Quem é Deus para você? Deus é tudo. Em cada detalhe Ele está presente. Em qual momento do dia você ora a Deus? Todos os dias. É só fechar os olhos e eu já entro em contato. Se tivesse que cantar agora para Ele? Para Ele, Deus é Deus.
Deus é Deus em todos os momentos, seja na doença, seja na saúde, seja na dificuldade, seja na não dificuldade, no sucesso. O que você quer aí desse lado? Pensa conosco. Eu vou pedir para a Andréia olhar para essa câmera e falar diretamente com quem está nos assistindo. A esperança e a fé. Fale para eles. Eu digo que o momento de dor, o momento de confusão, o momento de dificuldade não precisa ser visto como ruim. Isso vai depender apenas de você. Então, meu desafio é encare o que você está vivendo, todas as situações, como oportunidade de fazer diferente. Está na sua mão esta opção entre a morte e a vida. Vem ficar entre nós. Aqui entre nós tem fé, paz, alegria, esperança, mulheres lindas, mulheres inteligentes, homens de experiência, só gente boa. Vem pra cá, fica conosco, porque entre nós está sempre de bem com a vida.